E nos últimos dias, a atuação do senador Flávio Bolsonaro para tentar barrar a criação da CPI da Lava Toga tem convulsionado a base bolsonarista no Congresso Nacional e nas redes sociais. Além das manobras de Flávio, outros pontos também mexeram com a base, como, por exemplo, a saída da senadora Juíza Selma, do PSL, as declarações de Major Olímpio contra o filho do presidente Jair Bolsonaro e o anúncio de rompimento de Janaína Pascoal com Olavo de Carvalho. E, para a gente falar mais a respeito dessa crise dentro do partido do presidente, a gente conversa aqui no 3 em 1 com a deputada estadual pelo PSL aqui de São Paulo, a deputada Janaína Pascoal. Como vai, deputada? Boa tarde, um prazer tê-la aqui. Oi, boa tarde, a honra é minha. Eu gostei, meio dramática essa chamada, o rompimento. Pois é, a situação não é para tanto, deputada? Como é que a senhora está vendo essa crise? Graça, porque assim, para ter um rompimento precisa ter uma relação, né? E não tinha, então? Existe uma relação, entendeu? Eu sempre tive uma admiração pela obra do professor Olavo, diferentemente, acho que da esmagadora maioria dos seguidores dele nas redes sociais, eu realmente li a obra dele, né? E eu sei o que ele ensinou nos livros dele. E o que ele ensinou é diferente do que ele falou no vídeo de ontem. Daí a minha tristeza, entendeu? Então, mas não é uma questão de um rompimento, porque não existe uma relação, né? Só um reparo aí na frase um tanto quanto dramática. Vera. Deputada, eu acho que o Vitor fala isso porque a senhora tem na sua sequência de tweets um que termina assim: Olavo acabou hoje. Então dá a entender que a senhora até aqui vinha com ele. Não é que ele acabou para mim, ele acabou como autor de uma obra, né, incrível. A obra de Olavo de Carvalho, quem o desmerece como filósofo, como intelectual, ou desmerece porque não conhece, ou desmerece porque não leu. Né? Ele é uma das pessoas assim mais sólidas em termos de produção acadêmica. Né? Acadêmica não, porque acadêmica implica titulação, mas intelectual. Uhum. Agora, quando ele pega toda a obra dele e contraria num vídeo em que ele diz: não importam as ideias, né? Não importa a pauta contra a corrupção, não importa a pauta conservadora, não importa a pauta cristã, o que importa é fazer uma base de apoio ao presidente da República incondicional. Ele está pregando o imbecil coletivo, que ele denunciou a vida inteira nos livros dele. Então, quando eu digo Olavo de Carvalho acabou, não é um acabou para mim. Ele acabou, né, como defensor de uma obra coerente, consistente, né, que foi, entendeu? Então, é assim, ele, meio como o Fernando Henrique, né, rasguem tudo que eu escrevi. Ele não usou a frase, mas o vídeo tem o mesmo significado. Deputada, deixa eu aproveitar o seu conhecimento como jurista para entrar na polêmica que está suscitando todo esse calor aí nas redes e na base também do PSL. Em relação à CPI da Lava Toga, a senhora acha que ela tem fato determinado, objeto determinado e ela é constitucional sob esse aspecto, e também acha que é um instrumento correto e poderoso para se investigar eventuais irregularidades vindas do judiciário? Então vamos lá. Se eu pudesse escolher, eu preferiria que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebesse o meu pedido de impeachment. Porque o processo de impeachment tem uma maior precisão, uma maior objetividade, uma finalidade clara. Então nós teríamos mais, vamos dizer assim, uma eficácia maior no trabalho. Tá? Então entre uma CPI, né, que ficou aí chamada de Lava Toga, e o pedido de impeachment, eu preferiria a recepção, né, o recebimento do pedido de impeachment. Agora, na medida em que todos os sinais do presidente do Senado é de que ele não vai receber, né, as nossas denúncias, tem uma minha com o pessoal do MP para a Sociedade, tem uma do professor Modesto. O professor Modesto até denunciou mais de um ministro. Instalar essa CPI já ajudaria bastante, porque pode ocorrer que com as investigações da CPI nós tenhamos acesso até a um número maior de crimes de responsabilidade. Seja para fomentar os pedidos já feitos, seja para apresentar outros pedidos. Então a CPI ela é importante. O senador Alessandro Vieira, com apoio do movimento Muda Senado, Muda Brasil, já apresentou 3 requerimentos. Eu li os 3 requerimentos, tá? Ele foi, vamos dizer assim, ele foi cortando fundamentos entre os vários requerimentos. O primeiro era bem mais extenso. O segundo, ele já limitou algumas situações concretas, e esse último, ele praticamente pegou
o mesmo objeto do meu pedido de impeachment junto com o pessoal do MP para a Sociedade, que é a instauração desse inquérito sigiloso pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, um inquérito sem objeto definido para apurar ameaças não claras, né, não definidas, as tais das fake news que ninguém sabe quais são, com recolhimento de veículos de informação, né? Então, assim, ele pegou o objeto do nosso pedido de impeachment e requereu a instauração a instalação da CPI da Lava Toga. Ora, isso é absolutamente constitucional. Constitucional. Não tem nada a ver com questionamento de decisão judicial ou de matéria afeta ao Poder Judiciário, porque esse inquérito não tem previsão legal. O inquérito foi instalado de ofício, foi distribuído fora das regras de distribuição. A representante do Ministério Público pediu o arquivamento diante da série de ilegalidades cometidas, né? O ministro ignorou. Para piorar, veio aquela decisão, que é o centro do nosso pedido de impeachment, suspendendo todas as apurações em curso no país, com base nas informações da Receita e do COAF, né? Sendo que ele teve movimentações questionadas. Então, vai ficando cada vez mais claro que essas atuações todas objetivam uma blindagem em torno do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal e talvez até de outros ministros, que também tiveram movimentações questionadas. Então, a CPI tem objeto definido. Os 3 requerimentos que o presidente, que o senador Alessandro Vieira apresentou, são claros, objetivos e absolutamente condizentes com a Constituição Federal. Ok. Próxima pergunta, Josias de Souza. Vai lá, Josias. Deputada, prazer falar com a senhora. Eu lembro que na convenção em que o Bolsonaro foi confirmado como candidato à presidência no ano passado, a senhora criticou o que chamou de pensamento único e perguntou se o PSL não estaria virando um PT ao contrário. Agora, diante dessa movimentação do senador Flávio Bolsonaro, que tenta esvaziar um pedido de convocação da CPI para investigar o Supremo, eu lhe pergunto se agora não estaria o PSL imitando, além do discurso, também velhas práticas que prometera combater. Está na prática um partido rasgando valores, né, em nome de uma hipotética estabilidade. E quem faz isso é o filho do presidente, que está sendo investigado e acaba de ser beneficiário de uma decisão do Dias Toffoli, que trancou o processo dele e tantos outros. Veja, eu pedi o impeachment do presidente Supremo com base nessa decisão, né? Porque essa mentalidade de partido, ela não me vincula. Eu tenho uma cabeça que eu entendo que a gente tem que ver o que é o certo, o que é o errado e trabalhar pelo que é o certo. O senador Flávio não tem obrigação de concordar comigo no sentido de que a CPI seria importante. Ele não tem obrigação de assinar. Cada cidadão é livre, cada político, cada parlamentar é livre. O que ele não pode fazer, e há relatos de que fez, é pressionar colegas, né? Então, isso é inconcebível. A tentativa de convencer um colega do seu ponto de vista, ela é inerente à atividade parlamentar. Então, vamos imaginar que ele entendesse que a CPI não seria interessante por causa disso, daquilo. Muitas pessoas acham que CPI é algo que não dá em nada. Eu conheço pessoas que têm esse pensamento. É um direito dele argumentar. Agora, ele não pode constranger pessoas, como, segundo relatos, parece que constrangeu, entendeu? Então, aí passa de todos os limites, né? Rodrigo Constantino. Olá, deputada, é um prazer falar com a senhora. Eu vou fazer 2 perguntas muito diretas. A primeira é qual a sua opinião em relação à questão do envolvimento do senador Flávio com o Queiroz e se é isso que está levando a essa mudança de postura do bolsonarismo em relação ao combate à corrupção. Se a senhora acredita que há uma espécie de acordão. E a segunda questão em relação ao filósofo Olavo e tudo, se a senhora acha que pode ter ocorrido com ele ali aquela coisa da tentação de Siracusa, quer dizer, o intelectual olhar o político como um instrumento, de alguma forma, de poder para tentar remodelar o mundo, a sua imagem, aquela coisa que vem desde Platão, que alguns intelectuais acabam sucumbindo aí a essa tentação de ser o Rasputin de um governo, né? Olha, eu para ser bem honesta, veja bem, se a gente pegar ali a lista dos deputados estaduais, né, supostamente autores do peculato, que se convencionou chamar de rachadinha,
Nós temos ali, acho que bem 2 dezenas lá na Alerj, né? O senador Flávio está no meio daqueles nomes ali. O top da lista é o presidente da Alerj hoje, que é do PP. Que, se eu não me engano, o senador teria movimentado 1 milhão e pouco e ele movimentou 40 milhões. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos têm que ser investigados. Eu estou achando a movimentação contra os pedidos de impeachment, a movimentação contra a CPI da Lava Toga, um pouco desproporcional. Porque, assim, todos teriam que ser investigados, todos seriam ouvidos, essa prática seria apurada com relação a todos os deputados estaduais, né? A reação deles contra as investigações me parece que está desproporcional. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Essa investigação sobre a relação com Queiroz, o papel do Queiroz, eu acho que tem que acontecer, mas ela demandaria todo um tempo, entendeu? E eles estão numa reatividade às apurações que não tem proporcionalidade ao caso em si. Né? Porque são fatos aí que já tem um tempo, entendeu? Outros tantos estão respondendo com vagar. Então, eu estou achando a reação Mas o problema todo, deputada, se me permite uma observação, é que justamente em função da operação que se realiza em torno dessa investigação de rachadinha, é que inspira a suspeita de que pode não ser só uma rachadinha, né? Porque foi quebrado o sigilo do senador Flávio Bolsonaro e há ali depósitos que ele mesmo fez em dinheiro vivo na sua conta, há dúvidas quanto a aquisições de imóveis da parte dele. E não é só a CPI da Lava Jato, né? Você esvazia... Não, acho que você não entendeu. A rachadinha é crime de peculato. Então não se pode falar só rachadinha. O que eu estou dizendo é o seguinte, essas investigações seguirem, não seria nada de outro mundo, porque elas têm um tempo, existem vários deputados sendo investigados. Eu não consigo entender o porquê desse exagero para acabar com as apurações, entendeu? Suspender todas então, mas aí, isso é que eu lhe pergunto, se não é mais estranho ainda, se a gente nota que o governo agiu para esvaziar o COAF, o governo está desprestigiando o Sérgio Moro, o governo está toda uma movimentação que não é só a CPI, não é? Se aí não entra o que o Rodrigo estava mencionando do tal acordão, né? Então, por isso que eu estou dizendo, me parece que a coisa vai muito além do senador Flávio, entendeu? Por isso que, se você ler o pedido de impeachment que eu fiz, ele fala da blindagem do ministro e não do senador. Vera. Deputada, tem uma cisânia a céu aberto aí no seu partido PSL. Vários senadores, deputados saindo ou ameaçando sair da legenda. O senador Major Olímpio dizendo que quem deveria sair não é a juíza Selma, e sim Flávio Bolsonaro. Existe a possibilidade de o PSL, tal qual conhecemos, implodir e se transformar em uma série de outros partidos, a base de apoio do presidente se dividir em outras legendas? A senhora está confortável no PSL nessa configuração? Não, eu não sou confortável em partido nenhum, porque eu sou favorável às candidaturas avulsas, entendeu? Mas você me fala, Janaína, sai do PSL, me diga, eu vou para onde? Qual é que presta? Me diga para qual eu vou, entendeu? Então, assim, se aprovarem as candidaturas avulsas, eu vou sair, vou ficar independente. Agora, enquanto não aprovam, né, eu não vejo muito sentido, porque a diferença do PSL com relação aos demais é que o PSL mostra os seus problemas, né? E contrariamente ao que pregou Olavo ontem, não fica batendo claque todo mundo junto pro presidente. Eu apoio o presidente naquilo que ele acerta. No que ele não acerta, eu não vou apoiar. Mais uma pergunta, Rodrigo Constantino. De forma muito direta, novamente, o senador Major Olímpio disse que não era a senadora Selma Arruda que deveria deixar o partido, e sim o próprio Flávio Bolsonaro. Qual é a sua opinião em relação a isso? O que eu falei, eu acho assim, quem vai sair, quem vai ficar, é uma questão de cada qual. Eu entendo que os fatos potencialmente criminosos tenham sido praticados por quem seja, precisam ser investigados. Então, esse desespero para fazer blindagens, seja com relação ao senador, seja com relação aos ministros do Supremo, né, é algo com que eu não posso concordar.
Porque eu denunciei isso a vida inteira, com relação ao PT, com relação ao PSDB, com relação ao MDB, com relação a todos os demais. Então, eu não posso ficar calada se eu estou vendo um movimento com as mesmas características, entendeu? O que a senhora acha dessa ideia lançada pelo próprio Olavo e já seguida, já posta em prática por militantes olavistas, de se criar um cadastro de apoiadores do governo, inclusive a pessoa mandando o seu endereço, seu CPF, seu número de telefone, etc.? Eu acho um pouco infantil, né? Mas aí cada um faz o que entende. Não acha perigoso do ponto de vista do cerceamento ali de liberdades e da possibilidade desse cadastro ser usado caso as pessoas depois mudem e passem a ser contra o governo? Não, veja, se eles estão fazendo um convite para as pessoas se cadastrarem, as pessoas se cadastram se quiserem. Aqueles que decidiram se cadastrar estão fazendo por livre e espontânea vontade, não tem nenhuma ilicitude nisso. Eu acho um pouco infantil, mas aí depende de cada qual, né? Não, mas me perdoa interferir só uma coisa, não é questão só de infantilidade, deputada. Criar militância para apoiar ideias ou princípios, partidos ou coisas assim, é absolutamente compreensível e parte da democracia. O que foi sugerido pelo filósofo, pelo guru do bolsonarismo, foi criar uma militância a favor de um presidente. É exatamente o oposto de tudo que a senhora está dizendo. Não é defesa de princípios, é defesa do presidente, não importa o que ele diga ou faça. Mas quer dizer, isso não tem um viés meio fascistoide, meio autoritário? Peraí, isso é PT, gente, pelo amor de Deus. Isso foi o que o PT fez a vida inteira, isso é o que o PT faz e continuará fazendo. Então, o que o Olavo propôs ontem, e esse pessoal que abriu o cadastro e o pessoal que está se cadastrando, eles estão fazendo, é um PT ao contrário, meu Deus, eu avisei lá atrás. Josias. É isso que eu estava querendo lhe perguntar novamente, deputada. Se não lhe causa incômodo, se nós percebermos hoje a cena, a oposição está estilhaçada, né? O PT está aí, não consegue lidar nem com os seus problemas internos. E o governo acaba criando problemas para si mesmo. E hoje, os grandes problemas do governo são essa articulação que o senador Flávio Bolsonaro realiza no Senado para esvaziar algo que o partido dizia que iria fazer, é a indicação que o presidente faz de um outro filho para ser embaixador em Washington. Eu lhe perguntaria se o nome do problema do PSL não é Flávio Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro, se o nome do problema não seria Jair Bolsonaro. Eu não sei se o nome é de A ou de B. Eu acho que essa dinâmica de endeusamento, ela é ruim para qualquer democracia que se pretenda madura, entendeu? Então, assim, eu vou me manifestar conforme eu entendo que é o correto. Se as pessoas vão concordar comigo ou se vão entender que essa proposta do Olavo é adequada, como inclusive o povo que segue Lula entende que é, também está na dinâmica da liberdade das pessoas, entende? Eu acho que o que me compete é dizer o que eu penso, como eu penso e agir de acordo com o que eu entendo que é certo. Ô, deputada, e nessa migração aí de parlamentares do PSL para outras legendas, a senhora chegou a receber convite? Foi sondada por algum outro partido? Por vários. Quais? Não vou falar não, aí cada um fale por si. E por que não foi? A senhora disse que não fica confortável em partido nenhum, mas tem alguma característica que a fez ficar no PSL? Veja bem, eu tô aqui, eu vou trocar de problema. Entendeu? Mudar de partido é trocar de problema. Diga, deputada, existe aí um embate velado entre o Sérgio Moro e o presidente em alguns temas e que pode desaguar aí na demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que é muito próximo ao Moro. As pesquisas mostram que o capital político do ministro é hoje maior que o do presidente. Se a senhora pudesse aconselhar Bolsonaro em relação à sua relação com o Sérgio Moro, o que a senhora diria ao presidente? Eu acho que ele deve tentar, entendeu? Não sei também se existe esse conflito, mas que eles têm que tentar seguir convivendo. Porque os dois são importantes no governo, entendeu? O fato de ter um perfil diferente é bom. A gente tem que tentar manter um governo plural, na medida do possível. E o ministro Moro, eu o vejo como um ministro de Estado. Com essa pressão toda que o presidente está sofrendo, ou não sei até que ponto está sofrendo, ou está concordando, se o Moro sair, a chance de entrar um ministro conivente com esse tal acordão, que pode ser que esteja ocorrendo, né,
é muito grande. Então, assim, o que eu tenho pedido é para os apoiadores do Moro, os apoiadores do processo de depuração do país, que parem com esse discurso de que o Moro tem que sair. Só quem tem interesse que o Moro saia é o povo da esquerda, que está fazendo a caveira dele, né? E o povo que deve. Apoiador de Moro não pode ter milindre agora, nem vaidade. Esse discurso de falar, se fosse eu já teria saído, para com isso, que se ele sair vai ser ruim para o país. Mais uma pergunta, Josias. Juntando todas as peças... A última, deputada. Moro, esvaziamento do Moro, indicador de um procurador da República tirado do colete, movimento para esvaziar a CPI da Lava Toga, indicação de filho para a embaixada nos Estados Unidos. Eu volto a lhe perguntar se não está havendo agora aquilo que a senhora chamou em relação ao discurso, era um PT com sinal invertido, se o PSL não aderiu a velhíssimas práticas. Olha, os sinais indicam que sim, né? Mas eu não coloco o PSL, porque você não pode dizer que são todas as pessoas, entendeu? Tanto é que as pessoas que estão no PSL estão se opondo a essas práticas. É apenas o presidente da República, né? Sim, mas então fala, é o presidente da República. Porque tem muita gente no PSL que está se opondo a isso. Perfeito. Deputado, eu agradeço mais uma vez a participação. Aliás, olha, Diga a aí. diferença da gente pro PT é que o PT todo baixa a cabeça. E o PSL não. deveria estar feliz que nós não estamos abaixando a cabeça. Ok, a gente agradece então a presença da deputada estadual pelo PSL aqui de São Paulo, Janaína Pascoal. Deputada, como sempre, bom ouvi-la, sempre frases esclarecedoras, aí é sempre bacana tê-la na programação. Um abraço, boa tarde, até uma próxima. Grande, fiquem com Deus, obrigada.